Vamos ver agora como nós fazemos o esboço do gráfico de uma função do segundo grau. Se eu tenho uma função f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, nós já sabemos que se o delta, se o discriminante, lembrando que ele é igual a b ao quadrado menos 4ac, se o discriminante for maior que zero, nós sabemos que a função tem duas raízes diferentes, ou seja, ela vai encostar no eixo x em dois pontos diferentes. Se o delta for igual a zero, isso aqui a gente viu no vídeo anterior, a função vai ter duas raízes iguais. Duas raízes iguais. Ou seja, ela vai tangenciar o eixo x, ela vai passar de raspão no eixo x em apenas um ponto. E se o delta for menor que zero, a função não tem raízes. Não tem raízes reais, né? Óbvio, porque a gente ainda nem viu números complexos. Nós também sabemos que se o valor de a for maior que zero, a parábola é côncava para cima. Se o valor de a for menor que zero, a parábola é côncava para baixo. Nós também sabemos que a função vai encostar o eixo y no seu termo independente. E uma nova informação é sobre o valor de b. Se o valor de b for maior que zero, vou fazer aqui um mini plano cartesiano. Aqui está o eixo x, aqui está o eixo y. Se o valor de b for maior que zero, o termo que acompanha o x, daí a parábola ela vai encostar no eixo y na parte crescente. Ela vai fazer mais ou menos isso aqui. Ela encosta o eixo y aqui assim, e ela está aumentando, ela está na parte crescente. Agora, se o b for menor que zero, se o termo que acompanha o x for menor que zero, daí vai ser o contrário. Ela vai encostar no eixo y na parte em que ela está decrescendo, na parte em que ela está diminuindo. Então, essa parábola encosta o eixo y mais ou menos aqui, na parte em que ela está decrescendo. E isso aqui independe da concavidade da parábola. Isso aqui é válido tanto para parábolas côncavas para cima, como côncavas para baixo. Então, usando essas informações, vamos fazer o esboço do gráfico de f de x é igual a x ao quadrado mais 5x menos 7. Vamos começar calculando o valor de delta. O delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso é igual a 25 mais 28, que é igual a 53. Então, o delta é positivo, significa que a função encosta no eixo x em dois pontos distintos. Bom, nós sabemos também que a função é côncava para cima, porque o termo que acompanha o x ao quadrado é maior que zero. Nós sabemos também que ela vai encostar no eixo y aqui no valor menos 7 e que ela vai encostar no eixo y na parte crescente, porque o b é maior que zero. O termo que acompanha o x é maior que zero. Então, o gráfico da função vai ficar mais ou menos assim. Certo? Ela encosta no eixo x em dois pontos distintos. Ela encosta no eixo y aqui no menos 7, claro, é óbvio que é abaixo do eixo x. Ela é côncava para cima e ela encosta no eixo y na parte crescente, na parte em que ela está aumentando. Então, esse aqui é o meu esboço do gráfico. É claro que eu posso complementar esse esboço com alguns valores de fato, né? Eu posso, quem sabe, calcular as raízes dessa função, ou eu posso também colocar o valor do vértice, as coordenadas do vértice da parábola, que está mais ou menos aqui. Qual é a coordenada x do vértice? Nós sabemos que a coordenada x do vértice é menos b sobre 2a. Então, é menos 5 sobre 2 vezes 1 é 2. Então, a coordenada x do vértice aqui é menos 5 meios. E a coordenada y do vértice, nós sabemos que é menos delta sobre 4a. Então, é menos 53 dividido por 4. Isso é igual a, se você dividir, vai dar menos 13,25. Né? Então, a coordenada y do vértice é menos 13,25, ou menos 53 quartos. E vamos fazer aqui no implot, vamos fazer o gráfico dessa função mesmo. Ops, não aqui. Aqui. É x ao quadrado mais 5x menos 7. O implot é um programa gratuito, você pode baixar, pesquisar na internet, ele é um programa bem útil. E aqui está, então, o nosso gráfico.
né, você pode observar que, né, ele de fato ele encosta, vou trazer um pouco mais para o lado aqui, ele encosta no eixo x em dois pontos diferentes, ele encosta o eixo y aqui no menos 7, ele encosta o eixo y na parte crescente e o vértice dele está aqui no menos 5 meios, que é igual a menos 2,5, né, que está o vértice, e também a coordenada y do vértice está um pouco abaixo ali do menos 13. Então, o nosso esboço é um esboço bem preciso. Agora eu pergunto, como será que vai ficar o gráfico da função quando o valor de b for igual a zero? Bom, vamos pensar assim. Se quando b é maior que zero, a função encosta o eixo y na parte crescente, e quando b é menor que zero, ela encosta o eixo y na parte decrescente, então, quando b for igual a zero, ela vai encostar o eixo y na parte em que ela não está nem crescendo e nem decrescendo. E essa parte, nós sabemos, é o vértice. Então, quando b for igual a zero, a parábola encosta o eixo y no valor do seu vértice. Então, vai ser algo mais ou menos assim o esboço, né? Ela encosta aqui no eixo y na parte em que ela não é nem decrescente e nem crescente, ou seja, exatamente ali no vértice da parábola. Então, vamos fazer agora o esboço. Tendo isso em mente, vamos fazer o esboço do gráfico da função f de x. F de x é igual a menos x ao quadrado, menos 2x ao quadrado mais 4. Bom, ela vai encostar aqui o eixo y no mais 4, vamos supor que aqui está o mais 4. O valor de b é zero, né, porque ela não tem nenhum termo x, então o b só pode ser zero. Então, ela vai encostar o eixo y no seu vértice e ela é côncava para baixo. Então, o gráfico vai ficar mais ou menos assim. Mais ou menos assim. De fato, né, se nós fizermos aqui o gráfico dela, é menos x ao quadrado mais 4. Ela encosta o eixo y aqui no 4, ela tem ali as duas raízes, é o menos 2 e o 2, é o que parece, e ela é côncava para baixo. Você também pode observar que ela é simétrica em relação ao eixo y, né? A parte que está à direita do eixo y e que está à esquerda do eixo y é como se uma parte fosse o reflexo da outra num espelho, né? Elas são a função ela é simétrica em relação ao eixo y. Isso sempre acontece quando o valor de b for igual a zero. A função vai ser simétrica em relação ao eixo y. Eu ainda não fiz um vídeo explicando isso, mas nós também podemos dizer que a função é par, né? Uma função é par quando ela é simétrica em relação ao eixo y. Mas nós vamos ver essa questão de funções pares e ímpares em outro vídeo. Outra coisa interessante é observar o comportamento do gráfico com valores diferentes de a. Então, eu vou colocar aqui ax ao quadrado, vamos supor, menos 3x mais 5. Supor que eu tenho esse gráfico aqui. E eu vou ir mudando os valores de a, os valores que acompanham o x ao quadrado. Vou colocar aqui o valor de a. Né? Lembrando, o b é negativo, isso significa que ela vai encostar o eixo y na parte decrescente, e o mais 5 é o termo independente, então ela vai encostar o eixo y aqui no 5. Agora, vamos colocar aqui alguns valores de a. Vou mudar um pouco aqui. Vou colocar aqui uma frequência 10, quem sabe. Ok? Então, agora, eu vou colocar aqui um valor, vamos supor, 0,01. Ou melhor, 0,05, então. Ou melhor, 0,09. Pronto. Bom, nós vamos observar que quanto mais próximo do zero for o valor de a, mais aberta é a parábola. E quanto mais longe o valor estiver do zero, tanto no sentido negativo como no sentido positivo, mais, digamos assim, estreita vai ser a parábola. Então, se eu pegar um valor bem grande de a, você observa ali que a parábola ela é bem estreita, ela diminui bem rápido e também sobe bem rápido. E quando o valor de a diminui, quando ele chega mais próximo do zero, tanto aqui no sentido negativo, a parábola ela é mais aberta. E quando eu chego em valores mais distantes do zero, a parábola é mais estreita. Então era isso e até o próximo vídeo.
Aliás, ainda não. Só mais uma questão aqui. Vamos supor que eu tenho esse gráfico aqui. E eu quero que você me determine, você me diga o que você sabe sobre o delta, sobre o A, sobre o B e sobre o C. Bom, essa função ela encosta o eixo x apenas em um ponto, né? Ela apenas tangencia o eixo x. Então, eu sei que o delta dessa função é igual a zero. Delta é igual a zero. Ela é côncava para baixo e, portanto, o A é menor que zero. Ela encosta o eixo y na parte crescente, na parte em que ela está aumentando. Então, o B é maior que zero. E ela encosta o eixo y num valor negativo, num valor que está abaixo do eixo x. Então, eu sei que o valor de C é menor que zero. Agora sim, então, era isso e até o próximo vídeo.